em janeiro de 2024. Aqui é mais um debate político comigo, Letícia Barbosa. E hoje nós estamos aqui com o reitor da UEA, André Zogarribe. Seja muito bem-vindo, reitor. Obrigado, Letícia. É uma honra sempre poder voltar aqui ao Convergente, à Onda Digital. E espero que esse ano de 2024 seja um ano aí extremamente próspero para todos nós. Exatamente. Olha, para você que nos acompanha, já tivemos um programa com a Érica Lima, onde ela entrevistou um pouco o reitor André Zogarribe, mas o debate político é sobre isso, né? É sempre necessário reaver os nossos convidados, porque tem muita coisa para falar. E 2023, haja coisa que aconteceu. E eu quero começar aqui falando um pouquinho com o senhor sobre as tão faladas cotas. O que foi isso das cotas em 2023? Teve muita gente que não entendeu muito bem, apesar de ter sido uma notícia extremamente disseminada. Porém, os alunos ficam um pouco mais apreensivos, os pais um pouco mais preocupados, a sociedade como um todo. Como é que foi a situação das cotas? Como o senhor recebeu isso? E teve alguma medida que a UEA conseguiu ter a partir disso? Claro, assim, é um assunto que mexe muito com a gente e a gente precisa. Eu tomei a iniciativa, junto com o nosso governador, Wilson Lima, de divulgar a situação de uma forma extremamente clara e ampla, né? Então, nós chamamos os meios de comunicação, começamos a explicar, a dar entrevistas, envolvemos a Procuradoria-Geral do Estado, e aqui eu agradeço na figura do seu Procurador-Geral, o doutor Giordano, que foi uma pessoa que, de pronto, colocou o doutor Exaltino à disposição da universidade, a Casa Civil, na pessoa do doutor Flávio Antoni, o secretário de governo também, doutor Sérgio Litaif, a Assembleia Legislativa, e aqui eu falo o Cabo Maciel, que é o presidente da Comissão de Educação, e todos os outros deputados, Thiago Abraim, Débora, quem mais? João Luiz, enfim, Felipe Souza foi um cara fantástico com a gente, né? O próprio presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, foi um cara que nos recebeu, que fez uma reunião para tratar do assunto, enfim. Foram muitas pessoas envolvidas, e aqui eu faço questão de referenciar esses nomes, né, e dizer assim, que até a nossa equipe da UEA, na pessoa do nosso procurador-chefe, doutor Ali Balucci, né, de toda a equipe da Procuradoria, Pró-Reitoria de Planejamento, Comissão de Ingressos, enfim, foi um conjunto de pessoas envolvidas desde o início desse processo. Uhum. Então, essa ação ela começou lá atrás, num vestibular de 2013, se eu não me engano, e aí a universidade ficou trabalhando juridicamente esse processo e a pessoa recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Né? Quando chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi questionada a questão da lei de cotas, né? Que pelo vestibulando foi considerada, ao ver dele, do advogado, e depois, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a lei foi considerada inconstitucional. E aí a gente trabalhou de forma intensiva com todo esse corpo de pessoas para que essa decisão ela fosse a menos maléfica possível, uhum, né? Que ela pudesse ser a mais benéfica possível. Sim. E aí, dessa forma, a gente atuou em Brasília com a nossa Procuradoria do Estado lá em Brasília e nós tivemos uma decisão que, de alguma forma, até nos favoreceu. Ou seja, a lei foi julgada inconstitucional em seu percentual, né? Entendi. Ou seja, o que a gente está trabalhando agora é o percentual, porque a lei em si, o conteúdo da lei não foi julgado inconstitucional. Ou seja, é possível ter uma lei de cotas regionalizada, uma lei de cotas social. Por que a gente faz isso? Né? A gente tenta, desde o início da criação da universidade, né? Logo no início nós não tínhamos lei de cota, né? Em 2001, 2002, mas logo em 2003 começou-se a pensar isso. Né? Por quê? Que era uma forma de diminuir as assimetrias educacionais do nosso Estado. Não é? É o ideal? Não é o ideal, mas é a forma com que a gente garante que o aluno do interior tenha uma educação superior de qualidade. É a forma com que a gente garante o acesso à formação de profissionais que vão voltar para o interior do Estado. Hoje a gente não consegue fixar profissionais que vêm da capital ou que vêm de outros estados no interior por uma série de razões, que eu não vou aqui me debruçar sobre elas, mas são situações nítidas, são situações notórias. Mas, por meio da cota, eu consigo fazer com que o aluno do interior, ou ele se fixe no interior para estudar lá, ou ele venha para a capital, estude na capital e volte para o interior do estado depois de formado.
Então, assim, é algo que só a Universidade do Estado do Amazonas conseguiu fazer ao longo dos seus 23 anos, agora em 2024, recém-completados agora em janeiro, pela criação da universidade no ano de 2001, né? Então, nesses 23 anos de história, a universidade ela tem esse papel, né, de ser uma universidade, claro, da capital também, mas Sim. uma universidade que tem os olhos voltados para o interior. Então, Sim. essa questão das leis, da lei de cotas esse ano, a gente tem a garantia que vamos enviar uma legislação que contemple essa questão. Uhum. Claro que não vai ser naquele percentual Sim. que foi julgado inconstitucional, mas num percentual que a gente consiga atender essa finalidade, né? Então a gente tem o compromisso do nosso governador, o compromisso da nossa Assembleia Legislativa de que esse ano a gente vai ter uma nova lei, e aí o vestibular desse ano de 2024 já vai ser de acordo com os novos parâmetros para que nós sigamos aí a decisão do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Inclusive, esse foi um conteúdo que deu uma boa movimentada em relação às redes sociais. Muita gente comentando, trazendo opinião. Hoje nós sabemos que a questão da mídia traz muito isso, né? A aproximação da opinião do público para os órgãos, as instituições. E eu queria saber um pouco, o senhor como reitor já tem um tempo de experiência, já teve aí uma gestão muito mais solidificada. Como se houver essa aproximação do público, né, das redes sociais, dos veículos de comunicação, trazendo opinião das pessoas, seja por meio de uma entrevista ou algo do tipo, como se houver essa aproximação com a instituição em si, o seu olhar de gestor? Eu acho muito bacana, né? Essa conexão que a gente tem com a Uhum. sociedade, porque a universidade, lá atrás, né, ela foi concebida, e eu não falo da UEA em si, eu falo desse Sim. conceito de universidade, né? Para que nós tivéssemos realmente o desenvolvimento da ciência, né? Claro, essa ciência ela precisa ser aplicada e ela vai ser aplicada no bojo da sociedade, né? Então, nós estarmos perto da sociedade, olhando para a sociedade, tendo contato direto com a sociedade, é importante para a gente saber, inclusive, os caminhos que a gente tem que seguir, né? Por onde a gente tem que passar. Mas é interessante destacar que, ao mesmo tempo, a gente vive um fenômeno, né, da opinião pela opinião. Sim. Da opinião sem embasamento, né, sem estudo, sem aprofundamento. Isso, de alguma forma, é um dano que a sociedade acaba causando à própria sociedade, né? Quando, por exemplo, a pessoa da Letícia faz uma postagem, uma pessoa vai lá e, supondo que o teu Instagram, vamos supor, seja aberto, ou teu Sim. Facebook seja aberto, aí alguém vai lá ver aquela postagem, faz um comentário odioso, sem conhecer profundamente o que está fazendo ali, etc e tal. Então, assim, tem algumas discussões de ódio que permeiam esse processo e que são danosas, né? Vale destacar que quando a gente abre para tudo, né? Sim. Esse contato é com tudo. Então, vem, claro, muita coisa boa, que é o que importa, que é de onde a gente extrai ali o nosso mote de trabalhar, de tentar fazer uma sociedade melhor, mais justa, né? Mas também vem ali aquela situação que me cabe aqui também como gestor de uma universidade fazer a crítica, né? Hoje as pessoas elas leem 2 linhas de um comentário, né? E já tira uma opinião formada. Já tiram uma opinião formada ali. Eu falo muito isso. Uma determinada situação, eu publiquei um artigo que era oriundo da minha tese de doutorado. Ou seja, eu passei a minha vida estudando aquilo. Sim. A vida toda estudando, pesquisando. Uma pessoa leu 2 linhas, falou, eu sou contra. Eu perguntei, mas por que você é contra? Você precisa ler, entender. Não, eu sou contra porque eu sou contra. E assim, não tinha argumentos que conseguisse, de alguma forma ali, justificar a pessoa ter uma opinião realmente contrária à situação. Então, a gente fica aqui o desejo, né, que a gente possa fazer com que as pessoas se estimulem a ler mais. Sim. Né? Não adianta ver uma foto, um vídeo, um comentário de um comentário de um comentário de alguém para ter uma opinião, que isso vira um telefone sem fio, igual aquela brincadeira infantil, né, de um falar no ouvido do outro, a informação que chega lá na ponta já é uma informação totalmente distorcida, né? Verdade. Então, que as pessoas se apropriem mais dos conteúdos, de fato, que elas leiam mais. E a questão do avanço dessas mídias sociais também tem afastado as pessoas dos livros. Sejam livros físicos ou livros digitais, as pessoas precisam ler mais, né? Precisam ler mais. E nós, brasileiros, nunca tivemos uma história, né, de ter uma carga de leitura muito boa comparado com outros países. Então, fica aqui
o meu desejo, o meu estímulo às pessoas para que nós possamos ler mais. É verdade. E olha, trazendo agora um pouco mais sobre você, como indivíduo mesmo, como um ser político, como um gestor, nós sabemos que ou existe uma grande diferença de uma atividade profissional como um professor, um mestre, como um atuante da educação e um gestor. O que foi que mudou, principalmente no olhar do André Zogarribe, nesse meio tempo enquanto gestor da UEA? Vamos lá. Aí também tem todo um histórico, né? Sim, pode falar. Eu também sou empresário, né? Sou Sim. empresário desde 2010. Então, desde 2010 eu já tive vários negócios, já tive restaurante, já tive empresa de consultoria. E de 2013 para cá eu tenho uma empresa de importação. Então, assim, a minha visão de gestor, a minha formação é em administração. Sim. Eu consegui tudo na minha vida graças à minha formação como administrador. Então, eu sou administrador de empresa e administrador público. Então, a minha formação como acadêmico também é nessa área da gestão. Né? Depois eu fui fazer direito. Ainda digo que eu fui advogado por acidente, né? Mas, na verdade, eu estudei direito até para complementar mais a minha formação na área, para me ajudar mais nesse processo de tomada de decisões. Mas, assim, cada órgão que você vai gerir, cada situação que você vai fazer gestão é diferente. Tem suas tipicidades, as suas peculiaridades. Então, assim, a minha vida como empresário me ajudou muito. A minha formação acadêmica me ajudou bastante. A minha passagem pela Amazon Prev, passei praticamente 4 anos como diretor-presidente da Fundação Amazon Prev, me ajudou também pra caramba. Mas já trabalhei na Secretaria de Segurança, na Polícia Civil, enfim, no Adriano Jorge, fui concursado do Adriano Jorge durante 7 anos. Então, assim, tudo soma para que lá na frente você tenha aquela experiência adequada para aquele momento. Talvez lá atrás eu não fosse a pessoa mais adequada para fazer a gestão da universidade. Mas hoje eu me sinto, graças a todas essas questões, mais preparado. Sim. E quando você senta na cadeira maior da instituição, você começa a conhecer mais também da instituição. Eu sou professor da universidade há 16 anos. Sou aluno da primeira turma de administração da Universidade do Estado do Amazonas. Mas quando a gente senta na cadeira de gestor, de fato a gente vai conhecendo ainda mais a nossa universidade. E, assim, a universidade ela é um mundo, ela é um universo, como o próprio nome já diz. Sim. Né? Então, a gente tem ali uma complexidade de coisas, uma complexidade de arranjos institucionais, de pessoas, etc. e tal, que precisam de um olhar de gestão diferenciado para que as coisas possam caminhar. Então, com o passar do tempo, acho que com esse 1 ano e meio de gestão que se consolida agora em 2024, a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente teve um ano que não foi um ano bacana no sentido da arrecadação financeira para o estado do Amazonas e que foi prejudicada em demasia com o rio está enchendo agora, graças a Deus, né, desde o final do ano passado, e agora em 2024 a gente espera superar essa questão da arrecadação. Mas a gente teve no final do ano passado uma crise arrecadatória muito grande em função da nossa estiagem, né? E isso prejudicou os investimentos. Mas mesmo assim, graças à questão do conhecimento do nosso locus, do nosso mundo, a gente conseguiu ainda fazer muitas entregas na nossa universidade. Entregamos escolas no interior, entregamos uma série de situações para os nossos servidores, mas ainda há muito que se fazer para que a gente tenha aquela universidade que a gente tanto sonha. Perfeito. E isso também é um chamado público para falar da importância, né? Que é que os nossos gestores, enfim, as pessoas que trabalham aqui na nossa capital entendam um pouco da nossa regionalidade, porque, querendo ou não, são tipicidades que são só daqui da região e que quando a gente não entende tão bem, não tem como gerir, né? A partir disso, eu quero saber qual foi a maior dificuldade que foi enfrentada pela UEA em 2023? Olha, a maior dificuldade foi a dificuldade arrecadatória do Estado que impactou no nosso orçamento. Sim. E a gente tinha uma expectativa orçamentária que foi frustrada, né? Mas que com cooperação, aí eu quero agradecer ao secretário Alex Deldiglio, que é o nosso secretário de Fazenda, né? Que está fazendo um trabalho realmente muito importante já desde 2019 à frente da Secretaria de Fazenda. Conseguiu entender as necessidades da universidade e nos apoiou nesse processo de tomada de decisão. Então, mesmo com as dificuldades, a gente conseguiu fazer muita entrega. Então, o principal elemento que foi dificultador das nossas ações, a gente poderia ter feito muito mais, foi a questão realmente do nosso orçamento.
mas mesmo assim a gente conseguiu avançar bastante. Perfeito. Agora, existem algumas perguntas que o público nos envia e nós não podemos deixar de passar a você. Nesse caso, a gestão de 2023, como você avalia? Você achou uma boa gestão de si mesmo, né? É muito difícil a gente falar sobre o nosso trabalho, porque geralmente nós somos muito mais exigentes. Mas como você avalia um pouco da sua gestão? Vamos lá, eu sou uma pessoa extremamente metódica, ao ponto de ser chato, às vezes. E eu preciso até me policiar com relação a isso, fazendo uma autocrítica, né? Sim. Eu deixo as pessoas trabalharem e cobro por produção, né? Uhum. Isso, para mim, foi um divisor de águas lá atrás. Olha, eu não vou cobrar o método. Acho que cada um trabalha de uma forma como se sente mais confortável, mas eu vou cobrar resultado. Então, eu fazendo uma autocrítica, né? Eu acho que eu poderia ter entregue mais. Então, assim, a gente fazer esse reconhecimento de público não é uma demonstração de fraqueza, muito pelo contrário. É um reconhecimento de que a gente poderia ter melhorado muito, né? Então, eu espero que em 2024 a gente consiga entregar ainda muito mais. Não adianta a gente culpar fulano, cicrano, beltrano, quem está à frente da pasta sou eu. Quem toma as decisões no final das contas sou eu. A gente entregou muita coisa com muita dificuldade. Mas quando eu paro para avaliar, aquela história do engenheiro de obra construída, né? Quando a gente vê a obra pronta, a gente começa a achar defeito. Olha, poderia ter mudado aqui, poderia ter tomado uma decisão assim, assado. Mas isso é parte do processo, inclusive, de conhecimento de cada instituição, como eu disse ainda há pouco. Cada órgão que você vai administrar, cada lugar que você vai gerir, tem uma tipicidade, tem uma peculiaridade, porque aquilo não é uma fotografia, aquilo não é um filme. Sim. Aquilo tem um tempo, tem um momento. A UEA de 5 anos atrás não é a mesma UEA de 2024. E não vai ser a mesma UEA de 2029. Então, a gente entendeu a complexidade do que é esse filme, né? No momento adequado, a gente toma a decisão antecipada e lá na frente os resultados são mais importantes e mais visíveis, né? Então, eu considero que a gestão foi boa, muito boa, mas que a gente poderia ter avançado mais. E eu espero que no ano de 2024 seja um ano realmente próspero, a arrecadação do Estado realmente seja uma arrecadação bem pujante e que a Universidade do Estado do Amazonas consiga avançar para o cumprimento da sua finalidade constitutiva. Perfeito. E olha, antes da gente ir para os jogos das cartas, nossos telespectadores, aqui nós estamos sendo transmitidos para todo o estado do Amazonas, para o interior. Tem vários alunos que com certeza vão acompanhar, que fizeram perguntas. Uma que foi assim inquestionável sobre a questão do calendário acadêmico. Nós sabemos que em virtude da Covid-19, tivemos várias alterações em diversas unidades do Brasil todo, e a UEA não foi diferente. Então eles querem saber um pouquinho aí de como é que vai ficar, se vão mesmo aderir para os próximos anos da UEA, a questão de 3 períodos em um ano, se vai voltar como era antes, como é que vai ficar essa questão? Vamos lá. A Universidade do Estado do Amazonas, muito acertadamente, ela não parou as suas aulas por muito tempo. A gente teve um período realmente de não ter atividade na universidade, foi um período ali de assimilação do que estava acontecendo, mas logo se tomou uma decisão de voltar às aulas de forma virtual. Então, isso fez com que a gente tivesse um prejuízo no calendário, isso é fato, mas que a gente conseguisse cumprir com as nossas formações. Então, agora no ano de 2024, a gente encerra esse ciclo, tá? A gente está começando o ano ainda em período letivo, mas vai ser um período letivo, esse semestre, que ainda é 2023, que a gente está terminando, ele finaliza esse ciclo. E aí, daqui para frente, os próximos períodos de 2024-1 e 2024-2, que vai encerrar em 2024, tá? Eles vão realmente finalizar com essa etapa para que em 2025 a gente tenha 2 períodos por ano. Perfeito. Então, a gente está tendo um finalzinho de período agora. Então, a gente vai ter, evidentemente, em 2024, 3 períodos, mas é só o finalzinho. E aí a gente completa essa questão. E em 2024, o calendário, inclusive, já foi aprovado no nosso conselho universitário dessa maneira. E aí a gente já olha mais para frente, se Deus quiser, não precisa mais passar por um negócio tão prejudicial, tão trágico como foi essa pandemia da Covid-19. Então, agora, dando continuidade, nós vamos iniciar o nosso jogo das cartas.
É muito importante o jogo das cartas, porque apesar... Olha aí, eu já ia dar uma espiada em quem tá aqui. Porque apesar de cargo de gestor, reitor, independente de qualquer coisa, você é um ser político. Respira política, tem envolvimento político, né, pela questão dos seus pares, as relações em prol da UEA que você precisa fazer. E aqui existem algumas pessoas que eu quero saber um pouco da sua opinião. Seja como você mesmo, como ser político, como indivíduo, como eleitor, ou como gestor, o que você achou da gestão da pessoa, do cargo, se tem achado bom o trabalho ou não, tá bom? Tá bom. Vamos Tava lá. ansioso aqui para participar disso aqui. Vamos lá. Pode tirar aqui uma carta. Aqui. Roberto Cidade. Exato. Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Qual a sua opinião sobre ele? Bem, o deputado Roberto Cidade, como eu falei ainda há pouco, ele também tem sido um parceiro da OEA, né? Principalmente com relação à questão da lei de cotas, ele tomou... a gente vinha trabalhando com o deputado Cabo Maciel, com a deputada Débora, com o deputado Felipe, com o deputado João, com o deputado Tiago. E aí o presidente, não, deixa eu puxar isso aqui para a gente ver como a Assembleia vai receber isso em 2024. Então, Sim. assim, eu não tenho palavras para agradecer o deputado Roberto pelo trabalho que ele fez nesse sentido, né? Então, como presidente da Casa, presidente do Poder Legislativo Estadual, ele realmente tomou as rédeas da situação e tem sido um grande parceiro da UEA. Que ótimo. E também engraçado, né? Porque o senhor sempre traz um comentário assim das pessoas que participaram. Isso é notório, parabéns pelo reconhecimento com eles. Mas eu queria saber um pouco como se deu a comunicação com os deputados. Tivemos aí uma renovação, né, na Aleana, nessas últimas eleições. A sua comunicação com eles foi boa? Foi fácil, trâmite? Eles se demonstraram acessível de primeira ou não? Sim, os deputados têm sido muito diligentes. A gente tem conversado muito. Não tem um deputado que eu diga assim, olha, esse deputado ele não olha bem para a universidade. Pelo contrário, todos os deputados. Deputada Alessandra Campelo também tem sido uma grande parceira nossa. Eu tenho aqui receio até de ser injusto, né? O deputado Sinésio tem sido um grande parceiro da universidade. Enfim, todos de alguma forma ajudam a Universidade do Estado do Amazonas, dialogam com a gente. Como eu disse, já fui gestor público em outras situações, então, com os que ficaram, eu já tenho tinha uma relação já antiga, né, de muitos anos. Por exemplo, o deputado Sinésio conhece desde 2007, deputada Alessandra Campelo foi minha aluna em 2008, né? Então, assim, deputado Dan Câmara foi meu aluno também. Então, assim, tenho um contato com ele já de longa data. Com os mais recentes, por coincidência, eu tenho um ou outro que eu também já conhecia. Então, isso facilita muito o nosso trânsito, né? A nossa caminhada para que a gente faça uma gestão realmente compartilhada, integrada e que tenha como principal beneficiário a população. Perfeito. Agora a próxima carta. São quantas? Só para não sei, eu vou analisar como é que... Brincadeira, são 3 cartas. Temos aí Amon Mandel. Amon Mandel hoje é deputado federal. Como é que o senhor avalia a gestão de Amon Mandel? Ele, quando eu digo assim, gestão, ele como deputado federal. E se a UEA tem alguma comunicação com ele? Como é que é essa situação? O Amon é um cara muito humilde, novo, super inteligente. Humilde até porque quando ele tem uma dúvida técnica sobre um determinado assunto, ele não hesita em perguntar, em querer aprender. Eu acho isso muito legal no ser humano, né? Nós somos eternos aprendizes. Então, um cara que chegou tão novo onde chegou, ele podia estar despido de qualquer situação de humildade e ser extremamente arrogante. Muito, muito pelo contrário. Eu conheci o Amon durante a minha campanha para a reitoria, né? E me surpreendi com a pessoa do Amon, que ainda era vereador. E, assim, eu acho que ele tem um futuro extremamente promissor se ele continuar com essa pegada, né, com esse estilo de integrar-se às questões de forma séria, ou seja, ele está ao mesmo tempo envolvido e ao mesmo tempo tentando resolver as coisas de forma séria. Eu acredito que ele tem um futuro extremamente brilhante. É um garoto que estuda, que, como eu disse ainda há pouco, que corre atrás, ele não se satisfaz com uma simples resposta, ele quer fundamentação e eu acho isso muito bacana nas pessoas. Perfeito. Agora, a sua última carta... Perdão, também não, sem problema. Fazendo o justo reconhecimento, também tem sido um parceiro da UEA, abriu
uma concorrência para os recursos federais aos quais ele pode fazer a gestão, e a universidade foi contemplada com a Policlínica Odontológica nesse processo, então assim, a gente só tem a agradecer. Que ótimo. A partir de agora, nós vamos para a última carta. Então, vamos dar aqui... Vou tirar uma do meio aqui, porque eu só tirei da ponta. Eu até misturei. Temos aí Coronel Menezes. Qual a sua opinião sobre Coronel Menezes? Tem alguma relação? Já teve contato? O Coronel Menezes eu não tive muito contato, né? Então, assim, eu não posso nem dizer se tem alguma coisa... Agora, com a filha dele, sim. A deputada Débora tem muito contato, uma pessoa que ajuda bastante. Mas não vou falar sobre a Débora, que é minha amiga, que eu gosto muito, inclusive. Mas o Coronel Menezes eu nunca tive muito contato. Conheço, falo de oi, bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente nunca sentou para conversar, efetivamente. Então, eu não posso nem emitir uma opinião que eu acho que, pelo bem ou pelo mal, eu estaria sendo injusto. Perfeito. E olha, agora nós estamos caminhando para a finalização da nossa entrevista, infelizmente, porque tem muita coisa para falar, né? Mas não vai faltar oportunidade, porque logo, logo estaremos juntos. Mas eu não posso deixar de perguntar, qual é a principal meta ou as principais metas agora para o ano de 2024? Para onde o seu olhar vai estar voltado em relação ao OEA? Letícia, são 2 pontos que a gente tem discutido, eu e a minha vice-reitora, com toda a equipe de pró-reitores. A gente quer, primeiro, dar mais qualidade à estrutura da formação que a Universidade do Estado do Amazonas pode proporcionar para a nossa população. Esse foi mais um Debate Político. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. E agora eu vou deixar aqui essa câmera para você deixar uma mensagem, seja para os seus alunos, telespectadores. É uma mensagem do que vem aí em 2024. Bem, Letícia, muito obrigado pela oportunidade. Deixo aqui meu cordial abraço a todos os telespectadores aí da Onda Digital, do programa Convergente. Dizer que a Universidade do Estado do Amazonas, ela é um orgulho do povo do Amazonas, ela é um orgulho para a gente. Recebi, no final do ano passado, uma mensagem com uma foto, né, de um carro em que tinha uma pessoa que tinha colocado: minha filha passou no vestibular da UEA. Então, isso mostra o quanto a Universidade do Estado do Amazonas é importante para o povo amazonense, o quanto ela é importante para todos nós. E a gente tem tentado fazer um trabalho justamente para justificar essa importância. Tá? Um trabalho sério, um trabalho em que a gente tenta dar segurança e buscar mais segurança em todos os nossos processos, seja do vestibular ou os nossos processos administrativos. Né? Então, que isso se consolide de fato a partir do ano de 2024 e que muitas coisas boas aconteçam para todos nós, muitas boas energias, que Deus abençoe a todos nós e que nós tenhamos um ano extremamente próspero em 2024. E finalizando aqui mais um debate político, fica a reflexão. Só a educação liberta. E é com essa reflexão que eu deixo aqui o convite para que não só esse, mas todos os programas de debate político ao longo de 2024, você esteja aqui conosco, acompanhando. Vem com a gente!